Escola Sabatina, 166 anos de história. Está no ar mais um ponto de encontro de estudo da Bíblia. Muito obrigado pela sua conexão, muito obrigado porque você hoje, nesse horário, nesse canal, que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju nas redes sociais. Obrigado porque você está sintonizado, obrigado pela sua conexão pela sua atenção a esse material, a esse programa que tem se realizado a cada semana como uma oportunidade de irmos à Bíblia. Esse ponto de encontro vem se repetindo e a gente vem conduzindo vários temas. Dessa vez nós estamos na quarta temática. Essa é a quarta temporada de 2019 e hoje nós estamos no 10º encontro da quarta temporada em 2019. E estamos nessa temporada discutindo dois personagens que nem sempre são abordados. A Bíblia, eu não vou dizer a Bíblia não, nós mesmos, né? Nem sempre nos lembramos de Esdras e Neemias, né? Mas a gente está vendo aqui no estudo dessa temporada como foi importante o trabalho desses homens e que lições maravilhosas temos aprendido com o trabalho deles. Se você nos conhece, sabe que nós estamos na Rua Lagarto, 1010, no centro, em Aracaju. Então, nesse endereço você pode nos encontrar agora mesmo. Nesse momento em que você está nos assistindo, nós temos na nossa igreja vários grupos de estudo que estão conduzindo esse tema de hoje presencialmente, grupos de estudo onde sempre tem um facilitador, um professor à frente conduzindo a discussão e debatendo essa temática. Você é nosso convidado a estar também aqui na Rua Lagarto 1010 e participar juntos conosco dessa discussão. Além disso, no site da Casa Publicadora Brasileira, www.cpb.com.br, você vai encontrar o material do nosso estudo de hoje. Ele já está disponível, inclusive o da próxima semana também já está lá disponível, você já pode até antecipar para que no próximo sábado, quando você estiver nos encontrando, para que nesse momento você já esteja pronto para a discussão. Vai ser muito bom estar com você no próximo sábado. Hoje, para esse 10º encontro da quarta temporada, trazemos novamente os amigos Josué e Marcelo. Josué de Jesus, a gente poderia dizer, Marcelo, é patrimônio tombado. Esse é. Não é assim? Todo adventista em Aracaju foi aluno dele na escola adventista ou passou por ele no Clube dos Bravadores. Né? Patrimônio tombado da comunidade adventista de Aracaju, né? Amigo de longas datas, não tão longas assim, né, Josué? Não, o pessoal pensar que a gente é muito idoso, né? Tá certo. Estamos na primeira infância. Isso. Primeiro ancião da igreja de Santos Dumont I e conselheiro do Clube de Desbravadores lá da sua igreja. Exatamente. Ancião conselheiro. Fala um pouquinho do Clube de Desbravadores, Josué. Nós temos um grupo de meninos entre 10 e 15 anos que estão prontos a crescerem na área física, mental e espiritual. Ok. E principalmente na comunidade, né? Que certo. A parte boa é essa, a comunidade. Sim. E eles aprendem desde ordem unida até se virar na selva, sozinhos, né? Fogo, trilha, desenvolvem natação, várias competências, né? Várias áreas. E também tem a parte logística, né? Química, tem também a parte de filosofia, de serviços comunitários. Sim, sim. Então é fantástico. Se alguém que está nos assistindo quiser fazer parte, ou que os seus filhos façam parte desse clube, como é que eles fazem? É só procurar uma das nossas igrejas. Acredito que aqui em Aracaju nós temos, em cada igreja tem um clube de salvadores. Certo. É como se fosse um ministério. Na verdade é um ministério. Com certeza. Então, chegou na igreja adventista, você já encontra os bravadores. Seu muito uniforme, bom. Fantástico. Muito bom, legal. Saudadinhos de Jesus. Isso mesmo. Também com Josué, Marcelo Carvalho, advogado e hoje facilitador de comunhão, né?
na nossa igreja adventista lá na Atalaia, no bairro de Atalaia, conhecida como Espaço Novo Tempo. Fala um pouquinho sobre o Espaço Novo Tempo, a sua estratégia, né? o seu objetivo macro. O Espaço Novo Tempo é uma igreja contextualizada. O que seria uma igreja contextualizada? Nós buscamos fazer um trabalho específico para grupos específicos, né? Certo. Que são as tribos urbanas. Algumas pessoas, através de pesquisa, têm se descoberto que algumas pessoas têm resistência a uma igreja evangélica convencional. No formato convencional. Por qualquer motivo não se adaptou, passou por alguma situação, não voltou, não quis, criou alguma resistência, ok? Mas se descobriu que grande maioria dessas pessoas não tem resistência a Cristo, não tem resistência a Jesus. Certo. Então ali nós tentamos quebrar essas resistências, né? Tentando falar uma linguagem mais própria da linguagem delas. Nossa igreja lá, por exemplo, é uma casa, né? Sim. Não é um templo tradicional como esse aqui da Igreja Central, é um bonito templo. Lá é uma casa. Nós nos assentamos em forma de arena, por exemplo. Então, várias coisas são tiradas ali. Eu diria que é a formalidade. Então, não há formalidade ou muito pouca formalidade. Ok. Isso tem facilitado a quebrar alguns paradigmas e até algumas barreiras. Exatamente. E aí abre as portas de Jesus, para Jesus. É interessante que existem algumas pessoas que levam convidados lá e não dizem que estão levando a igreja. Não, vamos ali a uma casa, vamos a uma reunião. Eu tenho um amigo lá, um arquiteto que foi batizado lá. Sim. Ele conheceu a mensagem através do projeto, que ele foi o arquiteto do projeto. Certo. E aí acabou amando Cristo e se batizando. Sim. Quando ele leva algum de seus amigos, ele diz assim, vamos ali numa reunião, eu quero te apresentar um negócio novo, certo, o negócio da sua vida. E o que eu ouço dessas pessoas, elas dizerem assim, eu não imaginei que isso aqui fosse uma igreja. Ok. Então é um formato diferenciado. Muito bom. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Josué. Esse desafio de estar à frente das câmaras nem sempre é simples, né? Mas vocês aceitaram e isso valeu, né? Junto com os nossos amigos internautas, vamos passar aqui alguns minutos e já que estamos apresentados, vamos buscar a bênção de Deus, né? Certamente. Josué, você ora conosco? Vamos orar. Convidamos você, internauta, a orar conosco. Grandioso Deus, eterno Pai, mais um momento suplicamos a Tua presença, a Tua unção no estudo da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a perfeita adoração, o perfeito louvor vem dos lábios dos Teus filhos, imbuídos do Teu Espírito. Nos dá a sabedoria e nos completa. Nós clamamos por Jesus. Amém. Amém. Adorando o Senhor. Esse é o tema do 10º encontro da 4ª temporada dos estudos da Lição da Escola Sabatina em 2019. Nós estamos abrindo essa temática porque a adoração ela é mais séria do que se pode imaginar. Ela tem mais detalhes. A gente já viu na semana passada que Deus se preocupa com os detalhes e a adoração tem esses detalhes que precisam ser vistos e trabalhados e planejados. E para que isso aconteça, Marcelo, precisa ter gente de todo tipo nesse processo, nesse ministério de adoração. Como é que o povo que voltou de Babilônia trabalhou essa questão? Então, quando eles retornaram, nós percebemos através do relato bíblico uma preocupação muito grande com a parte espiritual. Então eles planejaram a cidade, eles reconstruíram muros, eles fizeram várias listas, eles organizaram quem ia ficar no campo, quem ia ficar na cidade, mas se tinha um olhar muito profundo sobre a parte espiritual. Certo. Porque a volta para casa, para eles, era um presente de Deus. Certo. E eles queriam comemorar aquilo. Eles queriam fazer um pacto com Deus, certo, e viver uma vida com Deus. Certo. E isso que nós vimos ali através dos livros de Esdras e Neemias, né? Uma relação com Deus. Certo. E eu diria, Delman, que o ápice, o êxtase da vida do cristão é a adoração. Okay. Porque o momento da adoração é o momento onde nós buscamos Deus e encontramos Deus. Inclusive, a gente vê no Apocalipse, por exemplo, João, em visão, vê o trono de Deus, né? E basicamente o que se vê ao redor desse trono é adoração,
né? Os 24 anciãos, os seres viventes e etc. Todo mundo ali Adorando, não é? ininterruptamente em adoração. Então parece ser algo que tem muito interesse no céu mesmo. Se nós virmos a adoração, ela é um misto de incapacidade humana, você se colocando curvado diante de Deus. Ok, reconhecimento. Exatamente, de reconhecimento Isso. a um Deus que é santo, mas que também é o seu Pai. Certo. É aquele que cuida de você, aquele Certo. que está preocupado com a sua vida. Então, a adoração é o nosso objetivo enquanto cristão. E eles... É para isso que a gente existe. Exatamente. Tudo que a gente faz, cada passo que a gente dá, deveria ser nesse sentido, é pelo que eu entendi. Eu ouvi uma frase um dia do pastor Rodrigo Silva. Ele estava fazendo uma mensagem na igreja que eu frequentava lá em Belo Horizonte. Eu sou mineiro de Belo Horizonte. Ok. E o Rodrigo, ele era de uma igreja muito próxima à minha igreja. E eu me lembro de um sermão dele, e ele disse o seguinte: existe um vazio no coração do homem em forma de Deus. E existe um vazio no coração de Deus em forma do homem. Então a adoração é o encontro, é o preenchimento desses Sim. vazios. Ok. Deus Muito preenche gostoso, o seu entendi. coração e Muito o coração legal. de Deus também é preenchido com a minha adoração. Muito legal, muito Com legal. eu dizendo ali, Senhor, eu reconheço a sua paternidade, eu reconheço a sua mão na minha vida, eu reconheço que o Senhor é meu Deus. Ok. É verdade, Marcelo. E a Bíblia também acrescenta, né? Todo ser que respire, louve ao Senhor. Né? Tá certo. Que coisa fantástica, né? Você tem a necessidade... É bíblico, portanto. Exatamente. Se é de Bíblia que a gente está falando, Tá na Bíblia, está né? na Bíblia. E se você quiser ser feliz, tem que louvar. Tá né? certo. Tem que expressar essa alegria através do cântico, do louvor, que é um dos temas da adoração. Certo. Me ajuda então, Marcelo, tem algum texto bíblico que ajude a gente a entender essa questão? A gente pode, reportando a Bíblia ao livro de Neemias, no capítulo 12. Neemias, capítulo 12. O verso 27. Muito bem, se você não está com sua Bíblia aí na mão agora, esse é o momento. Vai buscar a tua Bíblia, não sei onde ela está, se está na gaveta, se está na escrivaninha, se está no armário, não sei, na mesa. Agora ela tem que sair de lá para ir para a sua mão, porque nós vamos abrir a Bíblia. Neemias capítulo 12, sim, verso 27. acho que já podemos ler. Podemos ler? Nós vamos ver aqui nesse texto um ponto quase que principal na adoração. Certo. Diz assim: para a dedicação dos muros foram convocados levitas de toda parte para estar em Jerusalém e preparar uma grande celebração com hinos de ações de graça e cânticos ao som de símbolos, harpas e liras. Vieram cantores de todas as partes de Jerusalém. Completa o texto. Então a gente vê aí que a música foi pensada nos detalhes para fazer parte da adoração. Detalhes. Mais uma vez estamos trabalhando detalhes, como na semana passada, né? A gente viu na semana passada que os objetos do templo foram contados, um por um, 5.400. Exato. Né? 5.400. Por que alguém se deteria a contar? Né? Deus é um Deus dos detalhes, né? Detalhes, aqui também mais As os minúcias, detalhes. Os né? detalhes da adoração também foram levados em conta. Aí tinha a lira, tinha a harpa, tinha o que mais? Trombetas, símbolos. cantores, né? Certamente tem adufes. Tudo que você imaginar, tire ali. E havia gente para tudo isso, né? Interessante também. Para cada um desses detalhes da adoração, tinha que ter gente preparada. Né? Os levitas, eles eram separados para o serviço no templo. Então, às vezes, a nossa mente, quando fala em levitas, ela se reporta ao sacerdote, Certo. que vinha da tribo de Levi. Entretanto, todos os demais que faziam qualquer serviço no templo Sim. eram levitas. Certo. E levitas que viviam de forma exclusiva para o templo. Então, através dos dízimos e das ofertas dos demais membros das nações, os levitas eles eram mantidos através dos dízimos. Né? Tirava Para que o eles tivessem sustento. tempo integral, para que pudessem fazer a sua parte na adoração. Puxa vida, Então, era um interessante. servidor, dedicação exclusiva. Sim. Exatamente. servidor. Veja que isso começa com Davi.
Davi, então, que era um Sim. amante da arte, da Sim, música, sim. Davi chama Asaf e diz assim, olha, você vai organizar uma grande academia de músicos aqui, Isso, você vai ser o exatamente. responsável Nós por vamos essa ter academia. mestres, vamos ter discípulos, e isso faz parte da adoração. Exatamente. Né? A existência de mestres e discípulos, isso faz parte da adoração. Ela não pode ser à toa. Exatamente. Eu penso que é esse o recado que a gente está tendo aqui. Exatamente, tem que ser perfeita, né? Não, Tem que e ser planejada, cuidada, né? e planejada, e cuidada, Organizada. organizada, trabalhada, pensada. Incrível. Isso traz para a gente uma lição muito grande. Fantástico. Primeiro, a nossa responsabilidade enquanto adoradores é grande. Né? Segundo, a nossa responsabilidade enquanto levitas. E aí? E De fazer o melhor, né? o levita vai desde aquele que cuida do pó, né? Até aquele que está ministrando a palavra, Sim, né? Cuidando do rebanho. Vai desde aquele que tira o lenço que caiu, sim, serve a água, sim, até aquele que faz a cirurgia, Sim. né? Quem sabe neural, né? sim. Então, a responsabilidade é ímpar, é igualitária. E as pessoas precisam ter esse cuidado de sentir que Deus está presente desde o mais humilde até o mais complexo. E a Bíblia ainda diz mais outra, aquele que quiser ser o primeiro será o derradeiro, né? Sim. Então é melhor servir. É melhor. Aprendemos a servir. Sim. Quanto maior a sua responsabilidade, maior o seu serviço. Opa, Maior o seu serviço. isso é tremendo. Muito bem. Você quer falar mais alguma coisa? Eu queria completar o seguinte, esse texto dá uma ênfase muito grande da música dentro Certo. da adoração. Certo. Então a música ela tem um papel específico Sim. na adoração, porque Sim. a música tem uma facilidade para nos conduzir Sim. até Cristo, né? Sim. Para pegar o nosso corpo, frear, trazer a gente a um momento onde a gente se desconecta do que a gente está fazendo o tempo inteiro, Sim. que é, em tese, a luta pela sobrevivência e adorar ao nosso Deus. A música tem esse papel. E ela era organizada assim de maneira minuciosa, porque tanto Davi, como Asaf, como Esdras, como Neemias, sabia A importância. da importância do papel da música para o adorador. Ok. E aí vem a gente aí tratar aí já desse tema também, música, como adoração, música como papel levítico, né? Papel de um levita. Isso, assim, eu penso que a gente precisa fazer as pessoas entenderem também isso, né? Normalmente, o pregador, aquele que vai com a palavra, tem um foco, né? E muitos se esquecem que ao se colocar também como um levita do louvor, ele também precisa atender essas mesmas exigências, né? Esse mesmo padrão. Né? Exatamente. E a música pode te levar ao Criador, né? Sim. Elevar, na realidade, Certo. né? Ok. E a gente fica feliz que essa condução da música nos aquiete. Ok. Nos aquiete. Quando nós conversamos com os amigos no Espaço Novo Tempo, quando termina o momento do encontro, do Sim. culto, nós temos um momento chamado Momento Alegria. Ok. Então a gente fica pela casa, toma um açaí, bate um papo. Ok. O relato mais frequente que eu ouço das pessoas que vão a primeira vez lá é: que música fantástica, Ok. que eu nunca vi uma música assim, eu Certo. consegui sentir Deus. Ok. Então, nós percebendo isso, nós fizemos uma leve alteração no nosso encontro, no nosso Ok. culto. Hoje, o nosso culto ele é composto por três quadros apenas. 3 blocos. Louvores, um quadrozinho pequeno que normalmente é uma entrevista ou um momento de oração, Sim. e o sermão. Ok. Então é muito básico, Certo. mas o louvor e o sermão são partes fundamentais na adoração e se completam. Ok. Ok, muito bom. Legal. O tema está gostoso. Nós vamos precisar fazer o intervalo agora. O tempo está chamando a gente para o intervalo. Mas eu quero que você conheça um pouquinho mais a respeito da Igreja Adventista. Em um minuto você vai ter mais informações e a gente volta. Não saia daí porque eu te espero daqui a 1 minuto. Muito obrigado porque você continua neste que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju nas redes sociais. Nós estamos prosseguindo
nesse segundo bloco do 10º ponto de encontro da 4ª temporada. É muito número, às vezes eu me atrapalho, eu vou ser sincero com vocês. Vou começar de novo. É o 10º ponto de encontro da 4ª temporada em 2019, é o segundo bloco, e nós estamos juntos aqui trabalhando a adoração. Nós queremos convidar você a se unir a esse ponto de encontro, mas eu quero dizer que se você estiver em algum lugar no mundo, ou no Brasil, ou em Sergipe, ou em Aracaju, você pode identificar uma igreja próxima ao local onde você se encontra, e a adoração presencial, o estudo presencial, ele tem muito valor, ele faz você se sentir dentro, participante. Então, no site igrejas.adventistas.org, você vai identificar uma igreja próxima ao local onde você se encontra. E lá você com certeza será bem recebido nos grupos de estudo que estão tratando desse mesmo tema. Vai ser muito legal. Nós mesmos aqui estamos na Rua Lagarto, número 1010, no centro de Aracaju. Além disso, se você está aqui em Aracaju, você pode acessar o canal da Esperança. A TV Novo Tempo é um canal aberto, um canal de TV aberta, e está na sintonia 27. Então você coloca lá no canal 27 da sua TV e você vai ter os princípios do ponto de encontro de estudo da Bíblia diretamente em sua casa, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Vai ser uma benção. Por enquanto a gente vai tentando entender aqui essa adoração, Josué. Nós tratamos de levita de todo tipo aqui, e a adoração me parece que foi planejada, né? Quando eles mandaram ouvir os levitas, eles tinham para cada um uma tarefa, né? Mas para início dessa tarefa não era só isso, né? Não era só chegar, não é, Josué? Exatamente. Fala para a gente também um pouquinho. Necessitava de um preparo, né? Uhum. Como tudo na vida hoje é necessário uma preparação. Certo. E essa preparação, no livro de Neemias, tem um tema de purificação. É preciso purificar. Você vai fazer... É o nome, né? Nome... Exatamente. O termo para aquele preparo era purificação. Ok. E, às vezes, você precisa também fazer uma cirurgia ou uma mini cirurgia, tem que ter asepsia, tem que ter uma preparação. Sim. Não é diferente da adoração, certo, né? Você precisa estar preparado, o corpo, a alma, a mente, né? Está disponível para aquilo. E nós temos um texto bíblico, Demar. Vamos lá. Vamos convidar Vamos lá. Eu gosto quando tem texto bíblico, eu gosto. Bom. Leia a Bíblia e seja feliz. Isso, exatamente. O texto bíblico está lá em Neemias 12:30. Vá lá, pega a tua Bíblia. Enquanto você está procurando, nós estamos aqui preenchendo Neemias capítulo 12. Capítulo 12. E o verso 30. E acho que já dá para a gente ler, meu amigo. Ok. Então vamos observar o seguinte: purificaram-se os sacerdotes, diz a Bíblia, e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então, a Escritura fala aqui de uma purificação. A Bíblia também diz: se andarmos na luz, seremos luz. Não é verdade? Se você anda na luz, você é luz. E para que você seja purificado, você tem que estar sujo de alguma coisa. Ninguém se purifica por nada. É verdade. Né? E o amigo internauta não vai tomar banho se acabou de tomar banho. Sim. Né? A menos que tenha caído um balde de alguma coisa suja nele. Certo. E a gente observa que Deus sugeriu de pronto que o povo fosse purificado. Principalmente os levitas, aqueles que estariam diante do Senhor. Certo. Para que tivéssemos uma adoração perfeita, um perfeito louvor. E aí é onde está essa questão. Purificar de quê? Por que purificar? Purificar das maldades, né? Purificar o coração, a mente. Dos sentimentos. Né? Do preparo. E também de alguns detalhes básicos. Trocar a vestimenta. Porque às vezes a pessoa pensa: não, vou tomar um banho e veste a mesma roupa. Entendi. Não fez muita coisa, né, Marcelo? Esses detalhes, essas minúcias eram importantes. Logo em seguida,
do pecado, a gente precisa ser purificado também em relação às palavras. As palavras devem ser comedidas, né? De vida para vida. Ok. Então, hoje, Deus precisa fazer maravilhas entre o seu povo. E isso só podia ser feito se a pessoa estivesse separada. Purificar significa também separar-se. Estar né? pronto. Estar pronto. Santificar-se. Quer né? dizer, não era, quer dizer, os levitas foram chamados, né, Marcelo? Mas não era só chegar. né? Tinha que ter. Não era só chegar. Tinha um ritual até. Até isso. Essa purificação, eu diria, faz parte da adoração? O que vocês acham? Logicamente que sim. Logicamente que sim. O verdadeiro adorador, ele está pronto a purificar-se. E será que a gente poderia dizer que algum de nós, Marcelo, não precisa de purificação? Veja só, eu acho inclusive que é preciso contextualizar para a gente hoje. Sim. E tentar trazer compreensão ao tema da purificação. Sim. Porque eu diria que é um dos temas mais difíceis de ser compreendidos na Bíblia, do ponto de vista humano. Sim. Nós temos muita dificuldade para entender a purificação. Então, quando nós olhamos para a história do povo judaico e como Deus os instruiu, daqui a pouquinho a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na questão do sacrifício, mas isso trazia a purificação. Okay. E eles estavam olhando para um tipo de Cristo, que simbolizava a morte de Cristo. Né? Por que eu estou dizendo que é um tema difícil de ser compreendido? Porque muitas vezes nós pensamos assim, quando nós pregamos às pessoas, elas dizem assim, eu preciso me purificar antes de ir para a igreja. Ok. Entendeu? Entendi. A purificação é estar na igreja. Ok. A busca da santidade hoje, contextualizada para nossos dias, é olhar para a cruz. Entendi. Deus diz uma frase muito interessante a Abraão. Ele diz assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele não disse, Abraão, seja perfeito e depois anda na minha presença. Tá. Então, somente caminhando com Cristo, nós seremos purificados no dia de hoje. Esse é o processo de purificação. Exatamente. Caminhar com Cristo. Exatamente isso. Ok. Porque às vezes as pessoas são levadas instantaneamente a pensar no monte de coisas que ela tem que fazer na sua vida. Aí está o erro. Não é ela que faz, é Cristo que faz. Tá certo. Nós temos simplesmente mal um desejo de mudança. Sim. Mal. Tá. Porque nós gostamos tanto do pecado que até se desapegar dele é difícil. Certo. Então, tanto querer como efetuar, diz Paulo, até isso é Cristo quem faz. É verdade, é verdade. Interessante, Marcelo e Delmar, é que a gente falou agora em pecado, né? Purificação, adoração e pecado. Mas o que é pecado? Pecado, segundo a Bíblia, é transgressão da lei. A lei. E a lei está onde? Está na Bíblia. Né? Você precisa ser um adorador e pesquisador da Bíblia. Como transgredir a lei dos homens? Se você avança o sinal vermelho, não é? Se você não paga um determinado imposto, você está transgredindo a lei humana. Aí você vai estar impuro diante da lei dos homens, né? Certo. Para você estar puro, você precisa estar em conformidade. Legalizado, né? Okay. Em conformidade. A Bíblia é simples. Você é um adorador, você está na nau, você está dentro do barco, você está na nave, você está seguindo a multidão que busca adoração. Entenderam? E outra, alguns querem vir à igreja já puros, santos. É justamente o que o Marcelo estava... Não funciona, você não vai ficar nunca pronto. Sim, você não vai estar nunca 100%. puro. Né? Aí você vem e você consegue crescer. Até porque a purificação é uma obra constante, diária, de todo momento. Muito bom. Todo momento. Mas esse sentimento de preparo, esse sentimento de busca, ele precisa existir. Logicamente. Né? A vontade de crescer, a vontade de hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Isso... Eu diria que esse sentimento ele é muito genuíno e ele, na verdade, ele só é genuíno associado à cruz. Sim, certo. Então, assim, quanto mais você se aproxima da cruz, quanto mais você compreende o sacrifício de Cristo, quanto mais você mergulha no Evangelho e você vai sendo tocado por Cristo, você vai se sentindo estranhamente mais pecador ainda. Entendi. Mas é exatamente nesse momento que você está sendo limpo. Isso. Então, quanto mais indigno você se acha diante de Deus, quer dizer que você menos pensa que suas obras podem te salvar e mergulha na única forma de salvação, que é a morte de Cristo. O teu padrão de referência está mais próximo.
Né? Assim, Exato. então, estando mais próximo, mais você percebe. E o padrão de referência é perfeito, é Cristo. Isso, exatamente. Então, quando eu me comparo a ele, não há mais nada que próximo eu possa olhar em mim. Quanto mais próximo eu estou, mais Perfeito. indigno me sinto. Perfeito. Perfeito. E aí essa que é a hora de vir. Exatamente. Essa é Isso que é a aí. hora de participar da adoração. Né? E a adoração, ela é um momento também de alegria, não só de purificação. Fala um pouquinho sobre essa alegria, Marcelo. Ela é trazida aqui no livro de Neemias como uma festa, como uma celebração. Certo. Com o coração cheio de alegria, Sim. eles então adoravam. Né? Eu separei aqui um texto que está no livro de Neemias, no capítulo 12, verso 43. Neemias capítulo 12, verso 43. Vamos Exato. direto, a gente já estava lá. Vamos lá, podemos ler. Diz assim: naquele dia ofereceram muitos sacrifícios numa grande celebração, pois Deus os havia enchido de alegria. As mulheres e as crianças levantaram a voz com todo o povo. O júbilo de Jerusalém foi ouvido muito longe. Só alegria. Dá para imaginar a festa? É Só interessante alegria. que, se você pega o capítulo 12 de Neemias, você vai encontrar aqui uma simbologia. Eles fizeram um grande coro, 2 grandes coros, nesse dia dessa celebração. Esdras saiu com um desses coros para a esquerda e Neemias foi para o outro lado, para a direita. E eles então paravam em alguns pontos da cidade. Imagine isso, centenas de pessoas, milhares de pessoas nesse ato. Eles iam com os levitas e o povo acompanhando e com música, e eles cantavam, e cantavam tão alto que as pessoas podiam ouvir muito longe. De longe o viram. E aí eles voltaram para o templo e fizeram a grande festa dentro do templo. Os 2 grupos se encontraram, diz a Bíblia, frente a frente no templo, e começaram a cantar um de frente para o outro. Então nós tivemos purificação, seguido de um movimento enorme de alegria. E eu penso que esse não era um movimento tipo formal, né? Era uma coisa alegre. E as pessoas, eu penso, pulavam, dançavam, né? Ali naquela... seguindo o ritmo do louvor e da adoração. Não uma dança frenética, mas uma dança, é claro, de adoração. E naquilo manifestavam sua alegria e também a sua adoração. Justamente, Delmar. Então, a gente observa que estavam indo em direções opostas, mas se encontraram no templo. Com plano para se encontrar. Encontraram no templo. E as pessoas que iam ouvindo iam se agregando a eles, né? Iam se juntando, ia crescendo a multidão. Né? A gente observa que a música, que a adoração... É um fator agregador. Ela chama, ela convida. É um fator agregador. Então, você, internauta, está sendo convidado a adorar também. Também, sim. E não foi só nesse momento que essa adoração se deu. A gente está vendo aqui o exemplo dos judeus celebrando o retorno do exílio babilônico. Mas, por exemplo, quando Israel saiu do Egito, após a travessia do Mar Vermelho, alaúdes, símbolos, harpas, cantorias, danças aconteceram. Né? Me parece que é o padrão. Não é o padrão de um encontro só. Né? Da outra vez, Davi, quando resolveu trazer a arca de volta para o templo, também uma grande multidão e muita zoada, muito louvor, muito barulho. Me parece ser um padrão, né? Que a gente pode estar se esquecendo muitas vezes disso. E um padrão que vai permanecer, porque em Apocalipse sim, João viu o mar de vidro, a multidão de salvos cantando uma música ao Cordeiro. Sim. Então, é um padrão da música, é um padrão que vai permanecer. Ele existia antes do homem e da terra, e continua existindo aqui. Quando nós temos o coração cheio, nós adoramos, nós cantamos, né? E quando esses grupos se encontraram, eles fizeram mais alguma coisa. Certo. Eles não pararam aí. Não só cantaram, né? Sim. Eles prosseguiram na sua adoração. Certo. E a adoração agora se voltou para a parte litúrgica, certo, mais ritualística, mais cerimonial, né? Mais reverente. Mais reverente, E foi justamente a parte do sacrifício, certo, que algumas pessoas nem sabem mais o que é. Certo. Não foram informadas, né?
não estão, diríamos assim, na linguagem coloquial, né? Plugadas, né? Não estão plugadas. E esse sacrifício, como parte da adoração, justamente envolve um tipo. Que tipo? O tipo de Cristo, né? Toda aquele preparo, toda aquela alegria, parar junto ao templo, oferecer sacrifícios, lembrava alguém, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não tem outro caminho. A jornada é essa. Sempre Jesus. Mas você quer ajudar a gente com algum texto? O texto é o que acabamos de ler. Ele fala logo no início, em Neemias 12:43, é o mesmo texto. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram em Deus. Fez parte daquele movimento. Exatamente, estavam em coloio, né? Estavam unidos, estavam com o mesmo pensamento. E essa parte mais interessante. Completou, né? Completou exatamente a adoração. Houve a purificação, sim, né? Houve os cânticos e louvores, sim, e logo em seguida os sacrifícios. Ok. Algo realmente inusitado e que nos deixa um modelo de adoradores. Sim. De pessoas que necessitam estar presentes a um Deus que tudo vê, tudo pode e que quer o nosso melhor, que é o nosso bem. Okay. Essa é a parte primordial do estudo de Neemias e de Esdras. Muito bem, legal. Alguma coisa mais, Marcelo? O sacrifício era a parte central da adoração do povo hebreu. Certo. Tudo conduzia ao sacrifício. O que era o sacrifício? Era a substituição pelo pecado. Okay. Então, eu não posso pagar o preço, eu não tenho como pagar, e a vida do cordeiro era o sacrifício, o preço pelo pecado. Certo. E nós hoje é a mesma coisa. O cordeiro já foi pendurado na cruz. Ele já foi sacrificado. Então, o nosso ápice também... Você vê que eu retorno sempre ao tema da cruz, porque o Evangelho é o tema central da Bíblia. Né? Certo. Sabe-se que Jesus... E o sacrifício é o Evangelho. Exatamente. É o tipo do Evangelho. Exatamente. Jesus é chave hermenêutica para a interpretação do Antigo Testamento. Certo. Se nós quisermos interpretar o Antigo Testamento sem recorrermos aos evangelhos, ao que aconteceu com Cristo, a gente não vai ter uma compreensão perfeita. Plena, tá certo. Então, por isso que eu sempre retorno, porque é preciso compreender o evangelho e quando nós analisamos os livros do Antigo Testamento, sobretudo, estudá-los à luz do evangelho. Perfeito, muito bom, legal. Exatamente. Completou, fechou. Exatamente, né? O quadro. É por isso que a gente vai fechar esse bloco. Nós estamos já com o nosso tempo avançado e a gente precisa fazer um intervalo. É 1 minuto só. A gente vai mostrar para vocês um pouquinho mais a respeito da Igreja Adventista nesse intervalo, mas a gente te espera em 1 minuto. Não saia daí, eu estou te esperando. O mundo está envolto em trevas, é muita escuridão. O ser humano caminha, não sabe nem onde pisa. A voz de Deus continua falando e a palavra diz que é uma voz como de muitas águas. Deus tem pressa, Deus quer salvar, Ele quer que as trevas se dissipem e que haja luz, que amanheça pela luz do Evangelho. Sabe por quê? É muita gente perdida, um número tão grande como se fosse a areia do mar. Deus conta conosco para salvar do pecado e guiar no serviço. A maior operação de resgate da história. Missão Caleb, Operação 2020. Vista a camisa, corra, mergulhe de cabeça. Muito obrigado porque você continuou neste que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju nas redes sociais. Nós queremos dizer que no estudo dessa temática dos livros de Esdras e Neemias, e principalmente no estudo dessa temática da adoração, ter você como parceiro, para nós é uma tremenda bênção, uma tremenda alegria. Obrigado pela sua conexão, obrigado por estar atento a esse canal, estar atento a esse ponto de encontro. Você é sempre nosso convidado, e eu quero dizer para você, no próximo sábado nós estaremos aqui novamente, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, e você será novamente nosso convidado.
Eu quero dizer também que se você desejar, você pode ter esse material que a gente usa como referência, como guia para o estudo da Bíblia, a lição da Escola Sabatina. Ele já está disponível na internet, no site www.cpb.com.br, e com o acesso a esse material, com certeza, você vai desfrutar melhor, você vai ter uma bênção maior, um aprendizado pleno daquilo que a gente está discutindo, porque nós estamos discutindo a adoração, adorar o Senhor. Nós estamos vendo aqui que a adoração, a purificação faz parte da adoração, a alegria faz parte da adoração, o sacrifício faz parte da adoração. Tudo isso se somado cria uma adoração, é uma palavra que para mim é nova, uma adoração holística. Ela não é uma palavra nova, mas a gente às vezes tem receio de usar no meio evangélico, por às vezes ter uma conotação um pouco diferente, né? Às vezes as pessoas podem dar a essa palavra essa conotação holística, algo mais sensorial, mais diferente. Mas a adoração holística quer dizer plena em todos os sentidos. Você está atendendo a todas as exigências, a tudo que preenche esse perfil, né, de adoração. Por falar nisso, Marcelo, existem pessoas que têm papéis específicos, né, nesse processo. Fala um pouquinho sobre essas pessoas. Voltando aqui bem pouquinho no que você falou, você usou uma palavra aí sensorial. Sim. Adoração mais sensorial. Sim. Sabe que os escritores que falam hoje sobre evangelizar grupos e o público pós-moderno, eles, através de pesquisa, descobriram que a pós-modernidade, um dos marcos da pós-modernidade, é exatamente a experiência. Então, o culto sensorial hoje faz muito sentido para a geração pós-moderna. Ok. Então, todos esses simbolismos, eles fazem você entrar na adoração. Sentir. Tocar. Exatamente, né? Dan Kimball, Timothy Keller, entre tantos outros, eles escrevem exatamente nesse sentido. E eu penso que Deus se preocupou com isso ao trazer símbolos, né? E veja que um dos símbolos ali os levitas. Sim. O papel do sacerdote na adoração. Sim. Né? O papel do sacerdote na adoração. Você faz a seguinte pergunta: por que o sacerdote é que tinha que fazer o sacrifício? Por que o sacerdote é que tinha que fazer a ministração? Por que qualquer pessoa do povo não podia? Deus estava ensinando uma lição. Okay. Deus estava dizendo a eles que existia um sacerdote porque o que ia acontecer através dali, que era o sacrifício, era algo muito importante. Okay. Era algo muito sério. Okay. Não devia entrar para o cotidiano, não devia ser banalizado. Marcelo, isso é interessante porque Deus separou. Opa! Deus separou. Palavra difícil. Né? Separou uma tribo desde o início. Pessoas específicas para fazerem determinados trabalhos. Foi por isso que surgiram os levitas, os sacerdotes. Você pode ser separado também para um determinado trabalho. Deus te separará para uma missão. E você precisa acreditar nessa missão, nesse sacrifício, né? Nesse simbolismo também. Exatamente. Né? Vamos ler a Bíblia? Vamos. Aqui tem um texto interessante. Que vai ajudar a gente a entender essa questão dessa separação, né? A gente vai sair um pouquinho aqui de Esdras e Neemias e a gente vai lá para o livro de Hebreus. Sabe que o livro de Hebreus ele é um livro que abre muita compreensão sobre os sacrifícios feitos no Antigo Testamento. Hebreus capítulo 6. Ok. Hebreus capítulo 6, verso 20. Vamos lá. Acho que já podemos ler. Hebreus está muito longe de onde a gente estava, então vamos deixar um pouquinho o pessoal... Vai demorar um pouquinho para chegar lá. Folhear a sua Bíblia. Enquanto isso, a gente vai tratando dessa questão de escolha. A tribo de Levi, em algum momento, mostrou um comportamento de fidelidade. Por isso, foram, digamos assim, como você falou, separados. Né? O fato de você ser separado indica um compromisso, indica uma questão especial. Né? Enquanto o pessoal vai encontrando Hebreus 6,
20. Fala para a gente um pouquinho. Esse compromisso, essa responsabilidade, ela torna você diferente, torna você específico. Tá. É bênção, E justamente. mas é também... Responsabilidade, Ok. trabalho. Sim. Trabalho. E o ser humano hoje foge de trabalho, né? Sim. Não quer suar, né? Quer algo mais tranquilo. Mas graças a Deus que a gente sabe que sem trabalho não tem progresso, Verdade. não tem crescimento. E se você tem um conforto agora é porque alguém ou você mesmo trabalhou para tê-lo. Ok. Deus não é diferente. Deus Ok. diz que os Não levitas foi foram à toa, separados. não foi à toa. Justamente separação para dos esse, levitas. para esse fato. Vamos ler a Bíblia, Marcelo? Vamos à Bíblia. Jesus já sabia isso que você falou, porque ele disse assim, olha, a seara é grande É. e os ceifeiros são poucos, né? exato. Verdade. Há muito trabalho, É verdade. mas poucos trabalhadores. Ok. Aqui em Hebreus 6, verso 20, diz assim, pois ele, que é Jesus, se adiantou a nós e assumiu sua posição permanente de sacerdote principal a nosso favor na ordem de Melquisedeque. Então vê que tudo o que acontecia no Antigo Testamento, do ponto de vista dos rituais e dos sacrifícios, apontavam unicamente para Cristo, para a cruz. Então aqui ele passa a ser o sumo sacerdote, ele passa a ser o sacrifício. E ele Ok. passa a ser Deus. E ele foi adiante, é o que diz o texto. Exatamente, na frente. Na frente, né? Ele vai abrindo alas, porque o precursor, ele enfrenta desafios, né? E Justamente. Né? não é fácil você abrir caminhos, né? Você, como desbravador, aquele que vai na frente da fila, abrindo Tem que a ter- trilha, né? Tem que ter peito, né? Tem que ter Coragem, peito, tem que né? ter coragem, Tem que ter né? Assim, determinação. Isso. Né? E não pode desistir, nem fraquejar, senão os outros todos vão fraquejar junto com você. tá certo. Até porque nesse caso, quem vem atrás não consegue fazer. Não consegue. É interessante que aqui na Bíblia a mensagem, a tradução dada é ele se adiantou a nós. Sim. Ou seja, eu não tinha nada para fazer, eu ia ficar jogado no chão. Não tinha solução, eu não poderia, eu não conseguiria. Certo. Então ele se adiantou, ele disse, eu vou, eu Certo, faço, eu certo, morro. Né? certo. Eu Muito sou o bom. sacrifício. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá, e isso tudo tá vinculado ao processo de adoração que nós vimos lá em Neemias e vimos em toda a doutrina do santuário, né? O fato dele ter entrado por nós, tendo se tornado sumo sacerdote. Qual era o papel do sumo sacerdote? Porque a gente tem vários sacerdotes no ritual do santuário. Mas o sumo sacerdote tem um papel específico. Que papel é esse? Por que ele vai adiante de nós? Ajuda a gente a entender isso aí. O sumo sacerdote, ele fazia o sacrifício anual. Esse sacrifício anual era uma purificação que era uma festa linda, fantástica. Sim. Um momento de comunhão ímpar. Certo. Porque naquele momento eles criam que eles estavam perdoados e estavam limpos, totalmente limpos de seus Ok, pecados. e era- através do sacrifício. E era importante porque enquanto o sumo sacerdote estava agindo, o povo estava aguardando o resultado do Em ofício. comunhão, em comunhão do lado de fora, orando, aguardando o resultado cantando. desse ofício. E algo interessante, Delmar e Márcia, é que essa expiação, ou essa purificação, era global. Global. Para toda a nação. Entendi. Todos seriam beneficiados. Certo. Nós vimos anteriormente que era necessário que todo o povo, homens, mulheres e crianças, fossem limpos, purificados, se preparassem para tal cerimônia. E isso dizia respeito tanto à asepsia corporal, mental, né? O preparo espiritual. Você era separado para aquela ocasião. E quando o sumo sacerdote intercedia, ele fazia uma expiação global. E certamente vai ser outros temas, a gente pode ver mais detalhes dos riscos que Sim. o sumo sacerdote corria Sim, ao sim, ir sim, fazer sim. expiação pelos Certo, pecados do certo, povo, certo. do povo. Não é diferente, não é, do pai de família, que é o sacerdote da família. Sim, ou É. do pastor, que O pastor, que é o sacerdote das suas ovelhas na Então, sua é igreja. bênção, mas a responsabilidade também É enorme. É bênção com responsabilidade, Né? com sacrifício.
Ok. Entenderam? E esse papel de sacerdote, então, traz para a gente um tipo de Cristo, né? Justamente. Conforme o livro de Hebreus deixou claro aqui para a gente, né? Esse papel de sacerdote é um papel de tipo de Cristo. Ele está liderando a igreja, ele está liderando o povo no seu aspecto espiritual e também está se sacrificando. Isso é ser sacerdote, né? Isso Exatamente. é ser sumo sacerdote. Mas continua para a gente, Josué, você tem mais algum texto bíblico para Temos gente? lá em Salmo 127, versículo 1. Salmos, capítulo 127. Vamos sair lá de Hebreus, no Novo Testamento, vamos voltar para o meio da Bíblia. Isso, Salmos, Toma nas mãos sua Bíblia. Isso, muito bom. Salmo 127, versículo 1, tem a ver com a nossa vida hoje, né? Com o Certo. nosso dia a dia, com o cotidiano, que não adianta falarmos da história no passado, do sacrifício, sem deixar para os nossos internautas e ouvintes o agora, esse Ok. momento. E a Bíblia está repleta de conselhos e ensinamentos. E vamos então ver, esperamos que todos tenham já tenham encontrado, né? isso é. Salmo 127, 1, diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então você tem um propósito. Qual é o propósito? Alcançar objetivos. No caso do cristão, uma vida semelhante à de Cristo. Se você faz tudo isso sem que Cristo esteja ali, você está perdendo tempo. Você não está alcançando o seu objetivo. Você está fora de sintonia, né? A sintonia não é perfeita. O louvor não vai ser perfeito. A mensagem não vai ser perfeita. E aí, quando vier as tempestades, as tribulações, você vai estar como edificado na areia. Vai desmoronar completamente. Entendi. Então, Deus, na sua perfeição, Ele traz mensagens diretas para que você alcance a plenitude no Filho, que é Cristo Jesus. Né? A Bíblia diz, assim como veio a transgressão por um homem, Adão, veio a salvação por Cristo Jesus. Eu acho muito forte, Josué, Marcelo, quando a Bíblia deixa claro aqui, em vão. É pesado, né? Eu acho que, assim, é como se fizesse a gente cair a ficha, né? É muito forte. Trabalha, e a Bíblia diz, em vão. É o mesmo que dizer, foi por nada? É. Né? Foi por nada? Correu atrás do vento. Correu atrás do vento, em vão, porque não foi em busca da fonte segura, né? da fonte correta, da fonte que dá a sustentação, do alicerce que pode, da pedra angular que pode sustentar, né? Em vão. É incrível. Deixa uma caraminhola na cabeça, Não é não? né? Preencher o coração, em busca de preencher aquele vazio que eu citei. Preencher o coração com as coisas que nós encontramos por aí. Eu vou até ser muito específico. Preencher o coração com qualquer coisa que não seja Jesus é preencher em vão. No final das contas, você vai olhar para trás e dizer, não fiz fez nada. Eu continuo infeliz. Eu continuo vazio. É por isso que Cristo nos completa. Ele é o único que nos completa, que faz nos sentirmos alguma coisa, Certo. valiosos de alguma forma. Muito bom. Não um preço próprio, mas uma justiça imputada por Cristo, né? Tá bom, muito legal. A gente precisa se despedir dos amigos internautas. Nosso tempo está se encerrando, mas a gente não pode dar esse até breve, né? Porque próximo sábado a gente está aqui de novo, sem deixar para eles um recado. Você tem um recadinho para os amigos? Tenho. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer diferente do que da semana passada. Eu vou ler um texto que está aqui na Bíblia, no livro de Hebreus, no verso 18 do capítulo 6. Ok. Mas vou ler bem rapidinho aqui, não precisamos colocar no telão, até porque a minha linguagem aqui é a mensagem. Nós que recorremos a Deus para salvar a nossa vida, temos todos os motivos para agarrar com as duas mãos a esperança prometida e nunca mais a largar. Então, amigo internauta, você que tem o hábito de vir aqui, de assistir esse programa, Ponto de Encontro, esse programa tem a intenção de te levar até o encontro com Cristo,
agarre com as duas mãos, faça dele o seu motivo de vida, faça da cruz o seu estilo de vida. Busque a Cristo, se chegar a Ele, diga assim: oh, eu não consigo me purificar, eu não consigo me livrar dos pecados, seja o meu sacerdote, o Senhor é o meu cordeiro, e pode ter certeza que o seu coração vai se sentir mais limpo, mais próximo de Deus. Purificado, pronto, leve no ponto para adoração. Perfeito. Muito bem. Josué, um recadinho? É verdade, nós temos tudo e às vezes deixamos de lado, né? Você, amigo internauta, eu gostaria de dizer que você deve em tudo dar graças. Dar graças na alegria, na tristeza, não é? Quando estiver com muito, quando estiver com pouco ou nada. E lembre-se sempre, você vai ter sempre o intercessor, que é Cristo, aquele que não dorme, não dormita, não para, vai estar sempre ao seu lado. Busque a Ele, enquanto se pode achar, e achareis descanso para a sua alma. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e pode aliviar o seu fardo. Que Deus possa lhe abençoar ricamente, que você encontre em Deus o que deseja o seu coração. Amém, amém. Resta-nos agradecer a você pela sua conexão, pela sua atenção a esse programa, ao ponto de encontro de estudo da Bíblia. Agradecer a Josué, obrigado aí pelas 2 semanas conosco, por ter aceito esse desafio. Agradecer também ao Marcelo. Muito obrigado, Marcelo, também. Foi muito gostoso estudar a Bíblia com vocês dois. Foram momentos bem tranquilos, né? Bem fáceis de estar aqui, de lidar. Muito obrigado também à equipe de multimídia que esteve disponível para preparar esse material e colocar à sua disposição nesse momento. E muito obrigado, principalmente, Marcelo, ao Senhor. Amém, né? Então, vamos agradecê-lo, né? Em oração, vamos agradecer ao Senhor. Você dirige a oração para a gente? Amado Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso tudo, Amém. a nossa esperança, a quem olhamos com os olhos cheios de lágrimas na tentativa de encontrar perdão aos nossos pecados. Como é bom estudar a Tua Palavra, ver o Senhor conduzindo a história, ver o Senhor conduzindo também a história de cada vida e o tempo inteiro nos apontando para a cruz. Que o seu sacrifício possa ser aceito por nós, que possamos colocar inteiramente em Tuas mãos. Amém. Te agradecemos por esse estudo, por esses amigos, em nome de Jesus. Amém. Agora você fica com o culto divino. Que Deus te abençoe.